Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar algumas confirmações aqui no gráfico que estão de livro, ou seja, estão muito alinhadas para você estar replicando, utilizando isso nas suas análises, utilizando isso nas suas operações e tá fazendo com que as probabilidades de fato estejam ao seu favor na sua tomada de decisão. Isso é extremamente importante, então presta bastante atenção em cada detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês dessas confirmações por meio de algumas absorções muito específicas, algumas confirmações dentro da análise institucional, do Smart Money Concept, da análise SMC, conceitos um pouco mais avançados de mercado que vão trazer muito mais objetividade para a sua tomada de decisão e suas operações no mercado, beleza? Então bora começar sem enrolação, deixa o dedo no like, pessoal, não esquece, e se inscreva no canal caso você não fosse um inscrito, que a gente sempre está trazendo esse tipo de conteúdo um pouco mais avançado aqui no mercado, mas que vai trazer muita clareza no seu desenvolvimento. Então olha só, o que a gente pode estar entendendo aqui, pessoal, nesse movimento? A gente trabalha com todos os mercados aqui no time da Excelência Trade, que é nosso ambiente de prática lá do time. Aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, tudo com antecedência, a gente está sempre observando. E a gente está aqui, por exemplo, no gráfico do mini índice, mas a gente pode vir no mini dólar, a gente pode vir nos mercados internacionais, mercado de Forex, criptomoedas, a gente vai passar em cada um deles, a gente pode até vir aqui no Forex. Aqui a gente tem vários trades de confirmação que estão bem interessantes, né? Aqui, por exemplo, mas não são confirmações de livro, igual eu quero mostrar para vocês, extremamente alinhadas com vários conceitos ao redor delas que fazem total diferença. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, no XAUSD, tem um cenário que aconteceu aqui agora, que a gente mapeou logo antes de desenvolver, que foi essa queda toda aqui, que eu vou trazer para vocês todo o racional e a confirmação de livro que fez ali, para vocês estarem replicando isso nas análises. Então vamos começar aqui nesse ativo. Olha só, isso aqui é uma criptomoeda, mas depois a gente vai aqui no mini índice para essa configuração de confirmação e depois a gente vai ali para o Forex. Vamos dar uma passada nos mercados. Pessoal, olha só isso aqui. Isso daqui, quando a gente tira o zoom do gráfico, tudo começa por meio de um contexto, né? Não adianta eu te passar aqui uma, duas, três confirmações que você não vai saber utilizar isso. Você tem que entender que trade é puramente execução. Você tem que saber exatamente executar as coisas, colocá-las em práticas da forma correta e para isso, por exemplo, a gente faz isso lá no time da Excelência Trade, eu mapeio todos os cenários, a gente faz todas as oportunidades com antecedência ali e a gente vai fazer um trabalho de prática ali no dia a dia para você aprender no dia a dia como que você executa aquilo, como que você coloca aquilo na prática, como que você pega um cenário teórico e visualiza aquilo ali de fato todos os dias sendo desenvolvido. Então isso faz total diferença, porque trade é execução. Então aqui, se você for visualizar, quando você tem fundos nivelados dessa maneira, quem me acompanha aqui sabe que isso aqui é uma baita zona de indução. Indução ao quê? Ao erro, né? Então, muito trader é induzido a comprar no nível de suporte porque é um atrativo muito grande. O mercado desenvolve esses padrões que é amplamente conhecidos pela maioria dos traders no mundo inteiro, suporte, resistência. Muita gente é induzida a comprar nessa região e os stop loss da grande massa fica localizado aqui embaixo. A gente sabe que aqui então é uma zona de liquidez muito forte, porque é uma zona de tomada de decisão. Muita gente compra no suporte, esconde o stop loss aqui embaixo. Quando esse suporte é rompido, muita gente acha que ele vai virar resistência. Então começa a vender aqui no rompimento, ou então vender no pullback. E aí, cara, essa zona aqui se torna uma zona com muita liquidez. Tanto de stop loss de quem está comprando no suporte, quanto de stop loss também de quem está vendendo no rompimento e colocando seus stop loss aqui em cima. Ou seja, se torna uma zona de tomada de decisão. Zona de tomada de decisão no mercado, que é realmente ampla como essa, a gente vai ter ali uma zona de liquidez no final das contas muito importante. Logo, o preço visitando essa região, ele entra em posição de confirmação. Então, o preço estando agora no ponto certo no gráfico, estando agora num ponto de confirmação, é ali que a gente começa com um informativo muito importante para a gente buscar essas confirmações. Se eu dou um zoom aqui, pessoal, olha só o que a gente visualiza. Tá? O que a gente vai visualizar de confirmação interessante nesse movimento? Se você for ver aqui no time, olha só, a gente observando exatamente isso aqui com antecedência que eu comentei com vocês. Ó. Olha lá, eu desenhando o cenário, ele indo ali embaixo daquela região de suporte, igual está exatamente ilustrado naquele movimento. Aliás, esse aqui é Matic, né? Pera aí, deixa eu vir aqui em Cardano. Ó, pera aí, olha lá, Cardano. Então a gente tem aqui exatamente o movimento de Cardano. Estou marcando ali alguns blocos. Ó, olha lá. Esse aqui era outra cripto que eu estava ali. A gente está em Cardano, olha lá. É esse movimento. Então ele confirmando ali para nós, a gente tem um cenário muito bom ali nessa movimentação. Então, de fato, foi exatamente onde ele veio aqui nesse movimento. Olha lá, exatamente igual ali mostrei para vocês, tá vendo? Que é exatamente a zona de confirmação. E o que ele fez de confirmação? Não é só um choque, tá? Quem me acompanha aqui vai falar, é um choque. Não. Aqui a gente tem muito mais do que isso. A gente tem esse cenário aqui do nosso material didático lá do time da Excelência Trade, tá vendo? Aqui é um pedacinho, a gente tem mais de 800, 900 páginas só disso aqui, de todos esses detalhes, né? Tudo 100%
detalhado lá no time. E olha só, é essa configuração aqui, ó, que a gente tem, tá vendo? Essa absorção no tempo gráfico maior e dentro dessa absorção uma mudança de caráter. Isso aqui em posição de captura de liquidez e uma posição de confirmação, isso aqui em qualquer lugar no gráfico, pessoal, é só uma coisa que o preço fez ali, igual ele faz um monte de coisa que não faz sentido nenhum. O preço sobe, o preço desce, ele desenha as coisas e ele seduz os traders que estão totalmente desinformados de que a única coisa que funciona no mercado é o contexto. A única confirmação que funciona no mercado é aquela que está no ponto certo no gráfico para confirmar, né? Numa região de confirmação de fato. Então isso são coisas que funcionam de fato. Então o contexto ele elabora exatamente os pontos certos no gráfico para o desenvolvimento de confirmações, para o desenvolvimento de oportunidade de trade, de reversão, de continuidade. Então existem os pontos no gráfico que vai fazer sentido aquela configuração. E existem a maioria dos pontos no gráfico, na verdade, né, eles não fazem tanto sentido. É o que a gente vê as configurações falhando com muita facilidade, porque elas não estão no lugar certo, elas estão fora de contexto. Configuração fora de contexto não funciona. Então aqui a gente tem exatamente essa configuração. Pegaram esse movimento? Vamos lá no gráfico agora. A gente tem exatamente isso aqui sendo desenvolvido. Olha só, se você vê aqui, ó, esse candle verde, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Esse candle verde aqui, ó, esse daqui é um candle de absorção. E ele tem uma característica muito forte, que é o que eu estou mostrando aqui, olha só. Ele tem um fechamento em cima da abertura do último candle, tá vendo? E esse cenário em absorções é muito importante. Então aqui a gente tem, ó, a abertura do candle preto, que é o candle de venda. Tá vendo? Essa aqui é a abertura e aqui embaixo é o fechamento, né? E aí a gente tem o candle verde de absorção fazendo o seu fechamento em cima da abertura do candle anterior. Isso aqui é muito importante, é uma espécie de engolfo, né? Mas dentro da absorção. E isso, numa captura de liquidez como a gente está aqui, é muito importante, né? Isso aqui é extremamente importante para a gente ter ali um cenário muito conclusivo de captura de liquidez. É uma confirmação. E aí, claro, isso aqui está no gráfico de 5 minutos. Se você pega e joga isso aqui no gráfico de 1 minuto, olha só o que a gente vai encontrar. Você joga isso aqui no tempo gráfico menor, olha que coisa bonita, um choque da análise SMC, uma mudança de caráter. Então, o que é esse movimento, pessoal? Esse movimento de mudança de caráter é quando o preço está caindo, fazendo topos e fundos descendentes, e ele, bum, quebra um topo, com intenção em preços mais altos. Tá vendo? Ele mostra interesse da demanda, quebra um topo válido e ele faz aqui o potencial giro de mercado. Na hora que o preço testar aqui, se isso aqui estiver dentro de contexto, também é uma confirmação. Então, peraí, o que a gente está tendo aqui, pessoal? A gente está tendo aqui um cenário de dupla confirmação, uma coisa dentro da outra, alinhando, formando uma confluência, ou seja, duas coisas apontando a mesma coisa, alinhando macro e micro, 5 minutos com 1 minuto, e também uma zona de liquidez que é até mesmo do 15 minutos, se você for ver, tá vendo? É uma zona de liquidez lá do 1 hora, se você for ver, olha lá. Tá tudo muito nítido, né? Zonas de liquidez para todos os lados aqui nesse movimento de preço e a gente vê que a gente vem alinhando. Então, uma zona de liquidez que está nítida no 1 hora, no 15 minutos, nos 5 minutos. Você encontra a absorção aqui no 5 minutos, tá vendo? Exatamente essa absorção nessa configuração que eu mostrei para vocês de fechamentos e aberturas de candle. E dentro de tudo isso, a gente tem a nossa mudança de caráter que está bem encaixada. Olha só como é que o movimento de alta aqui... Ele mostra intencionalidade em preços mais altos, tá vendo? Ele quebra um topo totalmente válido. A gente tem aqui os parâmetros da mudança de caráter que está totalmente nítida, que ela começa por meio de um movimento assim, né? 1, 2, 3 para validar esse topo. Então a gente deixa uma mínima aqui e o preço renova essa mínima nesse movimento de baixo. Porque a mudança de caráter faz isso, né? Faz 1, 2, 3, aí depois ela, bum, quebra o topo. Entendeu? Aí volta para o testezinho e você tem um cenário, que é o que está fazendo aqui. Então ele fez 1, 2, 3, e aí aqui a gente tem pavios, tá vendo? Mínima de pavios. E o preço quebra a mínima de pavios por meio de fechamento de candle. Isso é extremamente importante. O preço quebrar a mínima dos pavios por meio de fechamento de candle para validação desse topo aqui, sendo um topo de muito mais qualidade, justamente porque quebra a mínima de pavio com fechamento de candle. Então ele faz esse 1, 2, 3 muito mais sustentado por conta disso. Tá? Esse topo é muito mais válido. Logo, o preço fazendo essa impulsão para cima, quebrando esse topo, que é válido, é um cenário muito bom, assim como, da mesma forma, máxima de pavios aqui, fechando, né, quebrando com fechamento de candle em cima da máxima desses pavios. Então a gente tem um rompimento aqui para cima muito mais vantajoso. Então o preço faz certinho essa mudança de caráter. Esse movimento de alta mostra interesse em preços mais altos. Se você quiser puxar o volume para fazer uma análise de VSA, né, volume spread análise, nesse movimento está perfeito a movimentação aqui.
mostrando realmente a entrada de demanda aonde deveria entrar, que é exatamente depois de limpar os stop loss da maioria dos trades, depois que a maioria dos trades foi estopados, é onde que as melhores oportunidades de trade são desenvolvidas, os melhores desenvolvimentos acontecem. Então ali todo mundo entrou no nível de suporte, todo mundo entrou no rompimento, foi todo mundo estopado no movimento, e aqui a gente está tendo a oportunidade com a ação institucional sendo demonstrada a partir desse movimento confirmado. Então aqui a gente faz um movimento de alta com intenção nítida, né? Os candles mais amplos e tudo mais, e o volume lá no alto, tá vendo? O volume lá em cima, o preço busca um teste. O teste normalmente vem com volume muito baixo, olha o buraco no volume. O volume some no movimento de teste e os candles ficam bem mais estreitos, tá vendo? Nitidamente um cenário harmônico aqui, ou seja, o preço sobe e mostra interesse, o preço cai e mostra desinteresse, ou seja, alta, né? Evidencia muito potencial de alta. Sem contar, pessoal, um outro detalhe, que é exatamente a zona de ponto de entrada. Onde que é o ponto de entrada nítido aqui? Esse order block marcado. Isso aqui é um order block do Smart Money Concept, da análise SMC, é uma zona institucional, é uma região institucional no gráfico de formadores de mercado, que é um tipo de institucional muito específico, que é exatamente aqueles que a gente mapeia aqui no mercado, no gráfico. São os criadores de mercado que estão no mercado para fornecer liquidez. Eles deixam esses blocos para lá e para cá e são ótimos pontos de entrada quando a gente tem eles bem definidos, assim como a gente tem aqui, ainda mais dentro de um contexto como todo esse aqui que a gente acabou de ver. Então esse candle preto aqui, antes do movimento forte de alta, o último candle de baixa antes do movimento forte de alta, que quebra estrutura, né? É exatamente uma zona de order block, ponto de entrada. Então é aqui que você monta essa operação. Esse ponto aqui é exatamente onde você deve estar tomando a decisão. Igual eu mostrei para vocês, é naquela zona ali, exatamente essa confirmação. Stop embaixo das mínimas para você surfar esse movimento de alta que a gente tem aqui. Se você puxar o RSI, a gente vê que o RSI está divergente também, tá vendo? Olha só, o preço vem renovando mínimas, ó, renovando mínimas e caindo, tá vendo? Olha o RSI. Subindo e o preço caindo. O preço renova as mínimas e o RSI não renova as mínimas, olha só. Mostrando que a força relativa não está mais acompanhando a renovação de mínima dos preços. Então isso remete a preços mais altos, a força, a demanda entrando escondida. Primeiro ela entra escondida enquanto o preço cai, tá vendo? O preço está caindo e a demanda está entrando. O preço está caindo, mas ele não está querendo cair mais. Isso vai sendo demonstrado a partir dessas formas que eu estou mostrando para vocês. Isso é a demanda entrando em segundo plano. Depois ela entra em primeiro plano, que é exatamente botando sua cara para fora a partir de um movimento nítido de alta, né? Mostrando interesse de fato em primeiro plano ali, nítido, entende? Então é ali que você monta essa operação, o preço vai andando na movimentação e ele vai desencadear todo esse movimento lá para cima e andando bem bonito nessa movimentação explosiva lá em cima. Olha que coisa linda esse movimento, né? Uma relação risco-retorno imensa aqui nessa movimentação com uma confirmação. Estão percebendo que confirmações foram o quê? Uma absorção com aquelas características, dentro dela um cenário de mudança de caráter, que é isso aqui, que é esse movimento. Isso aqui são confirmações muito boas, só que precisa estar dentro de um contexto que aquilo ali caia como uma luva, entende? É isso que faz as coisas funcionarem no mercado, pessoal, para você ter bons resultados. E aí se a gente puxar aqui, por exemplo, no SHA-USD, igual eu mostrei para vocês, ali a gente estava em criptomoedas. A gente pode vir no SHA-USD, depois a gente vem aqui no mini índice. Olha só, a gente tem exatamente aqui uma confirmação muito boa também. Se você tirar o zoom, vou subir o tempo gráfico por 5 minutos. Aliás, vou subir até lá numa hora para vocês verem essa zona de oferta, como que estava uma zona bacana, no 15 minutos, aliás, achei que fosse numa hora. Vamos lá, olha só. Essa região de order block é uma zona institucional, igual eu mostrei ali para vocês agora, só que eu mostrei uma zona de demanda institucional para ponto de entrada. Aqui é uma zona de oferta, porque é o último candle de alta antes do grande movimento de baixa, né? Essa zona eu já tinha marcado lá com o time há bastante tempo, era nitidamente uma indução, era nitidamente aqui uma manipulação institucional, olha como é que o preço forçou para cima e puxou forte para baixo logo depois. Ele induz muita gente a acreditar que é lua, né? Que o preço vai subir, sendo que aqui ele já tinha distribuído, tá vendo? Andado de lado, feito uma distribuiçãozinha lá em tempo gráfico menor. Aqui eu estou no 15 minutos, né? Mas lá no 5, no 1 minuto, você vê nitidamente essa lateralização como uma possível distribuição sendo desenvolvida. O preço joga todo mundo para cima e vai para baixo. Olha para um lado e vai para o outro. É o que o mercado faz o tempo todo, né? Ele induz todo mundo em alta, todo mundo compra achando que vai para a lua e ele quebra para baixo. Tem que saber lidar com essas manipulações para você operar em cima delas, que as melhores oportunidades se dão a partir disso. Então aqui forma um order block, uma região institucional de oferta muito forte para a gente ter ali um trade, se ainda confirmar, melhor ainda. Então você vê que aqui a gente vai ter topinhos nivelados, tá vendo?
Então é uma zona de liquidez, a gente estava olhando isso aqui lá no time também, ó. Para essas zonas mais extremas. Olha lá, também, sabe? Comentando sobre a liquidez em cima dos topos, região institucional, indo ali, fazendo uma boa confirmação para nós. É só você vender no teste, tudo 100% mapeado lá no time. Então olha lá, ele indo ali, visitou lá para cima, puxou forte para cima, foi, pegou na zona, estou no gráfico de 15 minutos, você pode vir aqui no 1 minuto e olha a confirmação se desenvolvendo aqui. Uma confirmação de livro também, totalmente alinhado. Olha que coisa bonita esse movimento. O preço quebra esse fundo aqui, acho que não teve nenhuma absorção igual aquela não. Só me recordar aqui, teve absorção bonita lá. Só não tem com aquelas características, mas aqui a gente tem um cenário muito bom, que é esse candle aqui de absorção, tá vendo? Candlezinho de absorção pegando na zona, e depois o candle posterior engolfando esse candle de baixo. Ó. Quando a gente tem essa configuração aqui, um candle de absorção, tá vendo? Com um pavio muito grande, e o candle posterior, que é esse candle preto de baixa, ele engolfa esse candle anterior aqui, tá vendo? Ou seja, aqui a gente tem a abertura do candle e ele quebra para baixo. Tá vendo como é que ele engole ele? Cara, isso daqui forma exatamente nesse candle de absorção um weak block, que chama. É um bloco muito vantajoso para você montar posições, porque quando ele está nessa configuração, ele está 100% configurado. Ou seja, aqui é um ponto de entrada muito forte. Você vê que o preço voltou logo ali na hora, ó. Nesse movimento aqui, ele já voltou, você pode montar a operação para surfar o movimento. Só olhando aqui, você já tem esse cenário, um tempo gráfico maior. Só que quando você refina, você tem uma configuração de livro. Por quê? Porque a gente está tendo um alinhamento de macro e micro, tá vendo? Ele está bem desenvolvido aqui e ele está bem desenvolvido no pequeno também, dentro de todo esse contexto, pegando numa zona de order block macro, que é essa zona ali em cima, limpando liquidez aqui em cima desses topos. Em cima de topos, cara, tá cheio de liquidez. Por quê? Porque enche de stop loss nessas zonas. Muita gente vende aqui nesse tipo de resistência, acreditando que vai respeitar. Na hora que rompe, muita gente entra no rompimento, igual eu mostrei ali agora. Só que é o contrário aqui na venda, né? Então a gente vê, olha lá, no tempo gráfico menor, 100% desenvolvido de livro esse choque. O preço quebra esse fundo, nítido, tá vendo? Em vermelho, nesse movimento de baixa com o interesse da oferta, intenção em preços mais baixos, volta para um teste, mitiga o order block também, olha lá, o último candle verde antes do movimento forte de baixa, tá vendo? O último candle de alta antes do movimento forte de baixa, que quebra estrutura, ou seja, quebrou esse fundo, e a gente tem aqui no teste a nossa possibilidade de entrada, perfeito, stop aqui em cima do topo para surfar o movimento, assim como no tempo gráfico menor tinha aquele cenário que representa exatamente esse mesmo ponto de entrada aqui no tempo gráfico menor de 1 minuto, e você vê o preço despencando lá para baixo, gerando esse baita movimento. Um cenário onde o risco é muito baixo, o seu stop é muito baixo por conta de todo esse contexto elaborado e o retorno é muito alto, o preço cai bastante. Então você arrisca muito pouco para um retorno potencial muito maior. Isso é extremamente importante. Esse é um cenário de livro. E se a gente buscar exatamente aqui no índice, por exemplo, olha só, aqui no mini índice, essa mudança de caráter aqui desenvolvida, ela também está muito bonita. É o que eu falo com vocês. Isso aqui desenvolvido em qualquer lugar no gráfico não representa nada. Na verdade, representa várias outras coisas que vão além de comprar aqui, né? Comprar aqui é uma das piores opções quando isso aqui está desenvolvido em qualquer lugar no gráfico. Só que se isso aqui estiver desenvolvido num ponto certo no gráfico, num ponto bacana, depois de limpar uma liquidez forte, isso aqui é uma ótima confirmação. Por quê? Porque isso aqui é uma confirmação, pessoal, de captura de liquidez principalmente. Então, se você ver aqui no time também, a gente observando. Por isso, olha só, eu posso puxar aqui do índice. Olha lá, o pessoal pegando todos esses três, ó. Peguei também. Marcelo pegou, Emilton, Hugo, George, olha lá, o time todo surfando esse movimento no mini índice. Julian. Então, a gente tem ali esses movimentos. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. A gente mapeando 100% esse movimento. Olha lá, o preço buscando ali. Olha lá. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha lá, o desenho já está ali. Ó, ilustrando, movimentação. Ó, exatamente nesse movimento, tá vendo? Marcando a zona para ele desencadear a vinda embaixo dos preços. Vou mostrar que é naquela região que ele está. Lá, fazendo a confirmação naquele ponto certo no gráfico, é exatamente ali que você pode estar montando. Então vamos lá no gráfico. Ó, onde que ele desenvolveu isso daqui? Olha lá. Exatamente na zona, tá vendo? Que é embaixo desse fundo. Visitou lá embaixo. Fez a confirmação, é só você comprar no teste.
porque ali é um ponto certo no gráfico para esse desenvolvimento, com certeza, vai estar limpando muitos stop loss quando o preço visitar ali, é exatamente onde ele está. Você pode puxar o RSI, olha lá, preço caindo e o RSI subindo, mostrando que a demanda está entrando em segundo plano. Quando ela entra em segundo plano, você só precisa esperar ela entrar em primeiro plano, que é quando ela mostra a sua cara de fato, que é nesse movimento. Então ele faz a movimentação para cima, lembra dos parâmetros, ó, mínima de pavios com fechamento de candle para validação do topo, quebra esse topo válido também por fechamento de candle em cima das máximas dos pavios. Isso é um choque alinhadíssimo, volta em A, B, C. Você puxa o volume aqui também se você quiser, ó. Opa, peraí. Olha lá, você puxa o volume, não está tão nítido igual aquele primeiro que eu mostrei, mas está nítido. Ó. Faz esse movimento aqui para cima, com intenção, volume alto. Faz o teste em ABC, o volume baixo, aqui ele começa a ficar um pouco alto por conta das absorções que a gente está tendo. Ó. Normal, mas ele dá uma baixada. Então ali a gente tem, o outro estava bem muito mais nítido, mas a gente tem um cenário muito bom, você pode estar montando a operação exatamente nesse ponto, um risco muito baixo para um desenvolvimento potencial lá para cima, muito vantajoso também, que é exatamente o que ele vai desencadeando aí para nós nessa alta até lá em cima. Beleza? Olha lá. Foi embora nesse movimento, um trade com risco-retorno muito forte também nessa movimentação. E aí, pessoal, aqui em cima a gente vai ter outra confirmação forte no mini índice, se você for ver, ó. Logo no mesmo dia, ó, tudo ontem aqui nesse movimento, ó. Ontem a gente teve esses 3 trades aqui muito fortes, tá vendo? Que a gente desenhou lá no time tudo. Então aqui foi essa entrada, 1.400 pontos para cima. Aqui foi essa venda, 1.500 pontos para baixo. Aqui foi essa compra que eu mostrei, 800 pontos para cima. Então quem opera esse ativo sabe que são movimentos bem grandes. Isso aqui tudo num dia só, todos desenhados. Esse aqui eu vou mostrar para vocês ali. Esse aqui já mostrei lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá no Instagram, tá aqui em cima. Mostrei todos lá já. E a gente tem exatamente esse aqui, o antes e depois, né, que eu quero dizer. E aí a gente vê, pessoal, aqui nitidamente também essa confirmação nessa zona de oferta, nessa zona de order block. Então aqui a gente vê que a gente tem um ponto muito bom no gráfico, quando você sobe para os 5 minutos, olha só. Sobe aqui para os 5 minutos, você vê nitidamente uma zona de bloco, com uma POC em cima. Então aqui, ó, esse candle verde, tá vendo? Antes desse movimento mais forte de baixo, com essa POC em cima, que é esse volume profile, essa linha vermelha do volume profile que mostra as regiões onde a gente tem muito volume concentrado, né? Então aqui a gente tem muito volume concentrado, isso junto com uma zona de oferta de order block forma uma zona muito boa, muito forte. Você vê que o preço busca ali em cima, respeita ela muito bem e faz uma confirmação ali, que não é uma confirmação de livro igual as outras, mas está muito bem desenvolvida por conta do contexto por trás dela. Pessoal, quando a gente tem topos arredondados dessa forma, mostra que o mercado, naquele momento presente, não quer subir mais. Sempre que a gente tem uma perda de qualidade da demanda, perceba que o preço vem subindo muito impulsionado a partir daquela compra lá de trás, olha só. A partir da compra aqui logo antes que ele gerou. Ele vem subindo bem impulsionado, bem forte. Só que quando a demanda, conforme o preço vai subindo, a demanda vai perdendo qualidade, se ela tiver realmente perdendo qualidade conforme o preço vai subindo, a gente costuma ver algumas coisas que são variadas, mas uma delas são topos arredondados. Quando o topo começa a ficar arredondado, a gente tem uma perda de qualidade da demanda. Isso remete a preços mais baixos desde que essa oferta realmente entre em campo e se mostre presente, desde que você confluencie com uma zona de oferta, né? Precisa de um contexto, obviamente. Não é só você ver um topo arredondado e falar, nossa, é venda porque ele não sobe mais. Definitivamente não. Nada é assim no mercado. Você precisa realmente de um contexto. Esses topos arredondados ele precisa aparecer dentro de uma oportunidade, dentro de um cenário contextual. Igual ele fez aqui. Olha só, ele nivela os topos, forma uma resistência. Muita gente é induzida a vender nessa resistência. Lembra? Enche de stop loss aqui em cima. Ele quebra para cima, limpa os stop loss de todo mundo, estopa todo mundo. Induz muita gente a acreditar que a resistência está sendo rompida, vai virar suporte. Ó, muita gente vem comprando aqui, ó, acreditando que é o pullback. Tá vendo? Acreditando em alta, você vai vendo isso aqui tudo acontecendo, vai sendo indução atrás de indução para estopar os traders, muito comum, pega na região institucional de oferta muito grande, mostra algum grau de interesse da oferta nesse movimento de baixa, faz aqui 1, 2, 3 e quebra o fundo. Sempre que ele faz 1, 2, 3 e quebra o fundo, esse 1, 2, 3 é o boss, né? É exatamente uma confirmação para quebra de fundo, é um choque de confirmação, quebra de fundo, lembra? Só que um movimento de 1, 2, 3 ainda mais confirmado com um topo arredondado. Muito bom, volta para o teste, tem a possibilidade de venda aqui nesse movimento para surfar toda essa movimentação lá de baixo.
que o ativo vem desenvolvendo. A gente estava de olho lá, ó, no time exatamente nisso também, igual eu comentei. Olha lá, zona de oferta, preço confirmando, só você vender no teste que você tem o cenário ali, por conta de todo o contexto que eu já estou mostrando aqui para vocês, já mostrei ali também naquela hora. Então ele vai cair esse movimento aqui gigante até lá embaixo, que é um movimento bem bacana de 1.600 pontos, né? Eu falei 1.500, mas 1.600 pontos até ali embaixo desse ponto de entrada aqui no teste, né? Então, um baita movimento. Então, foquem nisso, pessoal. Foquem no contexto e não só em confirmações avulsas. Busque boas configurações, bons contextos, boas confluências, ou seja, mais de uma coisa apontando a possibilidade alta, mais de uma coisa apontando a possibilidade baixa, e alinhe dentro disso uma dessas confirmações com pequenas absorções com essas características mais fortes, dentro dela uma boa configuração de mudança de caráter para você ter um cenário muito mais confirmado. Existem uma série de outras possibilidades de trade, que são entradas de risco, entradas diferentes, que são muito boas também. Aqui é um cenário mais confirmado para quem gosta de um cenário mais confirmado, beleza? Deixa o dedo no like, vamos juntos. Entre lá no nosso grupo do Telegram, que não é esse daqui do time, né? Esse aqui é do ambiente de prática lá do time da Excelência Trade, mas tem o nosso grupo do Telegram, que eu estou sempre mandando vários conteúdos por lá. Siga lá no Instagram, tá lotado de conteúdo também bacana. E vamos juntos, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!